Bom dia, pessoal. Tudo bem com todos vocês? Bom dia. Bom Que dia. Deus esteja abençoando a todos nós hoje. E Bem, eu vou abrir o slide aqui Amém. novamente. Tá, o slide está aparecendo para vocês aí, né? sim. Sim. Certo. Então vamos lá. Efésios 3:8. Nós paramos praticamente nessa lição aí. Então a gente está vendo que a Liga o importância. microfone, professor. Isso, gente. Se alguém puder desligar o microfone aí, que tá dando um eco. Aí se alguém for falar, aí liga e pode estar falando, tá bom? Então vamos lá. Essa passagem de Efésios 3, versículo 8 a 11, nós já lemos, né? Então Paulo diz que ele foi chamado pelo Senhor. Nós vimos como que Paulo foi chamado, ele foi chamado pessoalmente. Então tá lá, a história dele está no livro de Atos. Está contando aí a conversão de Paulo, que era Saulo, e passou a ser chamado Paulo. E o próprio Jesus apareceu para ele aí, né? E ele reconheceu que era Jesus que estava falando com ele, porque Paulo, como nós sabemos, ele recebeu uma carta aí das autoridades judaicas, seria os fariseus, né, o sacerdote, deu uma carta para que ele pudesse perseguir os cristãos, prendê-los e, se fosse possível, até matá-los. Então, Paulo acabou, ele sempre carregou isso aí com ele, de ele no início ter perseguido a igreja, ter carcerado alguns cristãos, ter matado, consentindo a morte de muitos cristãos. Então Paulo ele assolava a igreja aí no primeiro século. E de repente ele vai para Damasco e no caminho de Damasco Jesus aparece e conversa com ele. E ele reconhece que é Jesus, ele até chama Jesus de Senhor, né? E Jesus fala para ele: por que que você me persegue? Então, quando Jesus se declara dessa maneira para o apóstolo Paulo, Paulo estava perseguindo a igreja. Então, se alguém persegue a igreja, está perseguindo ao próprio Jesus Cristo. Então, Jesus se declara para ele, fala que ele é o Senhor Jesus, a quem ele está perseguindo. Né? Mas Paulo tinha muito bem a clareza que ele estava indo perseguir os cristãos. Então ele começa a entender aí que ele estava seguindo quem? Ele estava perseguindo a igreja, a Jesus Cristo. E aí ele se torna cristão, ele é batizado, ele fica 3 anos lá no pé de Gamaliel, lá em Damasco, e ali ele continua os ensinamentos dele, aí ele continua aprendendo sobre Jesus Cristo, sobre o Evangelho. E daí ele começa a anunciar o Evangelho. Tá? Então, Jesus apareceu para ele, ele diz que o Senhor manifestou para ele, para que ele pudesse levar a mensagem aos gentios, através dos séculos. Né? Então, ele está dizendo que tudo que Deus até o momento tinha guardado para ele, ele revelou através do teu Filho Jesus Cristo. Então, quando Deus criou o homem e a mulher, a intenção de Deus era que o homem e a mulher vivessem eternamente. Então, quando o homem caiu na decadência, no pecado e acabou se distanciando de Deus, porque não é Deus que se distancia, somos nós que nos distanciamos. Então, quando o homem comete algum erro, algum pecado, e ele acaba fugindo da presença de Deus e vai viver uma vida aí diante, de acordo com o que ele acha que está correto. Então, era o que acontecia quando Deus formou o seu povo e pediu para que seu povo conquistasse, deu a terra prometida para o povo. Então, quando eles fossem guerrear contra as outras nações, cada guerra Deus dava aí uma maneira correta dele estar prosseguindo, tá? Então, muitas guerras aí, muitas conquistas, Deus deu ordem para que eles matassem todos. Mas por quê? Porque o povo, aquelas outras nações, não vivia buscando a Deus, eles viviam de um modo totalmente oposto à vontade de Deus. Então eram idólatras, viviam por si próprios. Eu comentei com vocês aí nas aulas passadas que essas pessoas eles chegaram ao ponto de sacrificar crianças e pessoas aos seus ídolos. Era muito interessante que eu estava lendo uma história em que as autoridades religiosas, a autoridade do governo pegavam as crianças das famílias e na hora ia sacrificar as crianças, eles
usavam tambores para fazer barulho e para que os pais não ouvissem o grito, o choro da criança enquanto ela estava morrendo ali, sendo queimada pelo fogo. Então era horrível mesmo, e isso Deus não aceitava, ele abominava tudo isso daí. Então essas outras nações, em que os israelitas acabavam matando todos, homens, mulheres, velhos, jovens, crianças, era por causa desses atos aí pecaminosos que eles causavam, que eles tinham como ritual no seu dia a dia. Para eles era normal. Quando o pecador está no pecado, para ele tudo é normal. Ele acaba até colocando a Deus no meio aí. Então acaba sendo errado e Deus não compactua e nem aceita esse tipo de atitude. Então, Deus guardou tudo qual era o projeto de Deus desde o início? De levar o homem à salvação, à vida eterna. Porém, Deus não iria obrigar ninguém. Então, cada um escolhesse o seu caminho. Então, tudo isso Deus não tinha revelado naquele primeiro século, ou melhor, no Antigo Testamento, para o povo dele. Ele estava formando o povo dele para depois estar revelando isso para todas as nações. Então, ele estava usando Israel para abençoar as outras nações. E o próprio povo de Israel não estava aceitando isso daí. Eles não entenderam esse assunto. Ainda nos dias de hoje existem muitos judeus que não entendem essa promessa de Deus aí. Tá? Então, Deus usa a sua igreja, Jesus instituiu a igreja, e através dela abençoaria aí todas as nações. Tá? Então, a multiforme sabedoria de Deus é a igreja que está revelando essa sabedoria de Deus, através do quê? Através da palavra. Então, Deus se tornaria conhecido de todos, por quê? Por causa da palavra. Então, quando Jesus chamou os apóstolos e falou para eles assim: ide a todo mundo e fazei discípulos a todo o mundo. Já não ficou mais restrito apenas para os judeus ou para os israelitas, mas sim a todas as nações. Quando Deus formou sua própria nação, foi com esse propósito. Então, quando Deus estava aí cuidando do povo de Israel, Deus estava apenas cuidando somente daquele povo, mas o propósito era usar aquele povo para levar as bênçãos às outras nações. E Deus cumpre isso na onde? Em Jesus Cristo. Então a gente vê que lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, né, lá a primeira profecia a respeito de Jesus, quando Deus fala da serpente, né, Deus está falando de Jesus, e quando Jesus fosse morto na cruz ali, ele restauraria todo ser humano, aquele que realmente quer seguir a Deus para ele. Então ele abriria esse leque para todas as nações. Tá? Gênesis capítulo 12, nós vemos lá, foi quando Deus chamou Abraão e fez a promessa. Deus prometeu fazer um dos descendentes de Abraão uma grande nação. Dos descendentes, está no plural, uma grande nação. Então, foi a primeira promessa que Deus fez e acabou cumprindo. Quando o povo saiu do Egito, quase 3 milhões de pessoas, Deus cumprindo aí a primeira promessa. Tá? Quando o povo entra na terra, conquista a terra e cada um está na sua terra, nós vimos lá que eles tiveram paz. Depois que conquistaram a terra, enquanto Josué estava vivendo, enquanto os patriarcas daquele período de Josué estavam vivos ainda, eles tiveram paz, não tiveram mais guerras, tiveram descanso na sua terra. Tá? A Bíblia não relata para nós quantos tempos, mas foram muitos anos. Então, eles tiveram paz. Deus já estava preparando também para estar realizando a terceira promessa, cumprindo a terceira promessa. Então, até aquele momento, Deus acabou cumprindo as duas primeiras promessas, uma grande nação e a terra prometida. Lá no livro de Deuteronômio 5, 1 ou 2, né, Deus separou os judeus das outras nações, dando-lhes uma lei. Eles estavam na onde? Na frente do Monte Sinai. Então ali Deus organiza o seu povo e há necessidade do povo ter uma legislação, uma lei para se organizar. Então, leis civis, leis morais, leis militares, leis religiosas. Então ali Deus organizou a sua nação, um grande povo, uma grande nação. O tempo e o lugar. Vamos lá para o livro de Isaías. Isaías capítulo 2.
Se alguém quiser ler para nós aí o versículo 1, 2 e o 3, pode ler Isaías capítulo 2. É o 3? Isso, até o 3. Palavra que em visão veio a Isaías, filho de Amos, e a respeito de Judá e Jerusalém. Nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes, e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão todos os povos. E irão muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor, e à casa de Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, e a palavra do Senhor de Jerusalém. Isso. Então vamos lá. Eu estava lendo a história de Jerusalém, né? A Jerusalém é uma das cidades mais antigas que existe nos dias de hoje. Né? Então ela está desde o Antigo Testamento. Ela já recebeu vários nomes durante os anos aí, tá? A cidade de Jerusalém. Então, quando Deus deu a terra prometida para a nação de Israel, Deus já tinha estabelecido essa cidade como sendo o seu centro principal, o seu centro onde a tribo de Israel, que estava espalhada ali pela terra de Canaã, eles tinham que ir uma vez por ano, no ano, então ficaria ali 50 dias. E ali Deus falava toda a palavra que ele tinha que falar para o povo. Então ele escolheu essa cidade, tá? Então Jerusalém. Olha que Isaías aqui, no período que ele estava escrevendo aqui, ele estava orientando o povo, era o período da época da Babilônia, praticamente. Então, ele estava aí prevendo que Deus iria estar colocando aí um rei eterno, então ele estava falando de que Jesus Cristo, e que como muitas nações iriam até Jerusalém para ouvir o que Deus tinha que falar, e dali eles saírem com a lei para estar vivendo mais um ano, e no próximo ano da mesma coisa, né? Então, os próprios judeus, os próprios israelitas que estavam espalhados pelo mundo, esperavam esse momento de todo ano, nessa mesma época que celebravam-se a Páscoa, eles iam até Jerusalém, então já estava espalhado pelo mundo, eles estavam vivendo em outras regiões e viviam de acordo com as tradições e os costumes das outras religiões, até as línguas de outras religiões, de outras regiões, eles estavam aí falando. Então, com isso, não apenas os israelitas, mas outros gentios iam também. Gentios iam com os próprios israelitas para Jerusalém, para ouvir o quê? O que Deus tinha que falar. Então, o que Deus falava ali em Jerusalém, eles levavam para eles, para estar vivendo esse um ano aí, de acordo com aquilo que Deus tinha dado. Então, a gente vê aqui Isaías, ele falando onde queria ser cumprido a promessa que Deus tinha feito. Então, ele está mostrando aqui o tempo e o lugar. Tá? Então, irão muitas nações, e dirão, vinde subamos ao monte do Senhor. Tá? Então, monte do Senhor significa Jerusalém. Jerusalém. Então, está se referindo à cidade de Jerusalém. Até no final do versículo, ele coloca aqui, de Jerusalém. Né? A casa do Deus de Jacó. Onde que Deus tinha escolhido a casa dele? Lá em Jerusalém. Né? Deus de Jacó. Por quê? Porque Jacó ensinou seus filhos a andar no caminho de Deus. Tinha dificuldades? Tinha. Vamos ressaltar aí como que era no tempo de Jacó. Né? Nós vemos hoje no mundo tecnológico. Para nós, nos dias de hoje, a gente olhar a história de Jacó, a gente vê que eles assim viviam num período em que não existia saneamento básico nenhum tipo, né? Então não tinha água encanada, não tinha energia, não tem todo esse benefício que nós temos hoje. Só que para eles
era como é para nós hoje, né? Então, o nosso modo de viver hoje, para nós, é superior ao modo deles. Só que no tempo deles, a maneira que eles viviam, para eles também, aquele tempo era superior ao tempo de Abraão, ao tempo de Noé, né? Então, cada um no seu tempo. Vamos imaginar daqui um século, daqui 100 anos, como que vai ser? Então, o povo que estiver vivendo daqui 100 anos à frente, já não vai estar vivendo a mesma tecnologia que nós, vai estar muito mais avançada. Então, para eles naquele tempo que há de vir, o nosso tempo hoje será ultrapassado. Só que para nós vivemos num tempo que para nós é um tempo de tecnologia, é um tempo avançado. Então, cada tempo vai se desenvolvendo de acordo com o seu tempo. Então, Isaías está falando de quem? Está falando de Jesus Cristo, né? Eles estão profetizando que nos últimos dias. O que seriam esses últimos dias? Vamos lá. Todos os anos, os judeus se reuniam, os israelitas se reuniam em Jerusalém, participavam de todas as festas, que duravam-se em torno de 50 dias a mais, né? Então não era menos de 50 dias, então participavam de todas as festas, e quando chegasse nos últimos dias dessa festa, iria acontecer tudo. Então foi o que aconteceu lá no livro de Atos. Vamos para a próxima leitura aí. Vamos lá para o livro de Miqueias. Miqueias capítulo 4. Versículo 1 ao 3. Miqueias capítulo 4. Quem achou e quiser ler, pode ler. Versículo 1, 2 e o 3. Pode ler. Miqueias capítulo 4, versículo 1, 2 e 3. Mas nos últimos dias acontecerá que no monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes, que levará sobre os outeiros. Correrão a ele os povos, e irão muitas nações e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, na casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos, nós andaremos pelas suas veredas. Entre Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Julgará entre muitos povos e castigará poderosos nações, até muito longe. Converterão as suas espadas em enxadas e as suas lanças em foice. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais. Isso, mais a guerra. Tá vendo aí? O que Miqueias está falando? Mas nos últimos dias, tá? Acontecerá que no monte da casa do Senhor, ele está falando o quê? De Jerusalém. Ali estará reunidos muitos povos, muitas nações. Vamos analisar um pouquinho esses versículos 2 aí, que fazendo um estudo essa semana, uma coisa que chamou muita atenção, né? No versículo 3. A gente vê que no tempo de Israel, eles estavam sempre sofrendo por causa de outras nações. Guerras, sempre tinham guerras, guerras e guerras e guerras. Nós vivemos num tempo hoje que pouco se fala em guerras, se falam-se em ameaças, em terrorismo, né? Vivemos aí numa região no país que não se fala em guerra. Mas vamos lá. No tempo de nossos pais, nossos avós, era muito forte a agricultura. Moravam, pelo menos meus pais, meus avós, eu acredito que muitos de vocês também, moravam em sítios, em fazendas, viviam da terra. Então não se falava em guerra. Olha o versículo 3. Né? Versículo 3. Ó, ele julgará entre muitos povos e corrigirá nações poderosas e longínquas.
Estes converterão as suas espadas em relhas de arados e suas lanças em podadeiras. Uma nação não se levantará a espada contra outra nação. Então a gente vê aí que nas histórias aí a gente vê camponeses que plantavam, viviam da terra, nossos avós, bisavós, nossos pais viviam da terra, plantavam-se, não se falava em guerra. Mas sim, olha como que Deus foi mudando, olha como que Deus foi aí realizando, cumprindo o que os profetas estavam falando no dia a dia, isso após a era cristã, quer dizer, na era cristã. Após a era cristã, será a ressurreição eterna. Então, na era cristã, a gente vê, não se fala muito em guerras. A única guerra que nós ouvimos falar aí foi a Segunda Guerra Mundial, que foi uma catástrofe, certo? Daí em diante, não se fala muito em guerras. Então, Deus nos concede esta paz. Hoje nós vivemos um período em que, graças a Deus, no nosso país, nós temos a liberdade de trabalhar, de sair para casa com segurança, voltar para casa com segurança, a não ser que seja um policial que sai para trabalhar, porém não sabe se vai voltar. De repente pega aí um tiroteio, alguma coisa, só Deus sabe o que vai acontecer. Mas nós que não estamos nesse meio militar, nós temos essa segurança de sair e voltar. Nós temos essa certeza. Pode acontecer algo? Pode, mas somente Deus sabe. Mas nós vivemos num tempo de segurança, num tempo de paz. Porém, no tempo em que os corações são totalmente desviados, são voltados para o egoísmo, para si próprio. Realmente é isso que acontece. Mas nós estamos falando aqui e que os profetas Isaías e Miqueias, eles estavam profetizando o que iria acontecer lá em Jerusalém, quando Deus iria fazer a nova aliança através do teu Filho Jesus Cristo. Então eles estão profetizando aí que olhando aí agora para o slide, está aparecendo para vocês aí o slide? Isaías e Miqueias profetizaram que nos Sim, tá. últimos dias, a casa do capítulo 4, versículo 1 de Miqueias. O que está falando aí? Que o monte a casa do Senhor seria estabelecida. Afluirão, o que quer dizer afluirão? Estarão presentes muitos povos e nações na cidade de Jerusalém. Então, ele está profetizando que tudo iria acontecer lá na cidade escolhida, que é a cidade de Jerusalém. Que ali Deus iria se revelar e iria se passar o conhecimento para todas as nações. Então, ele iria estar cumprindo a terceira promessa que ele fez para Abraão, que através da tua descendência estaria abençoando todas as nações. Vamos para o primeiro livro de Timóteo, capítulo 3. 1 Timóteo, capítulo 3. Lê para nós aí o versículo 15. Mas se tardar para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Isso. O que está dizendo aí? Que a igreja é sempre descrita como que ela é descrita aí? Que a igreja de Deus vivo isso como a casa de Deus, não é isso? Aí para que se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, na igreja, a casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, não é isso? Então, quando a gente fala da igreja, é a casa de Deus. Vamos lá. Hebreus 3, versículo 6. Hebreus capítulo 3, versículo 6.
Lê para nós aí. Mas Cristo, como filho, sobre a sua própria casa, a qual a casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Isso. Então, Cristo como filho em sua casa, Jesus na casa dele, nele. Né? E nós somos o que para Deus? A casa de Deus somos? A qual casa somos? Cristo, porém, como filho. Isso, Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós. Então, onde que Cristo vive e habita? Em nós, em nosso coração, desde que nós deixemos. Porque o propósito de Deus não é obrigar a ninguém, muito pelo contrário, Deus quer que cada um do homem, do ser humano, vai para Deus de livre e espontânea vontade, com amor, reconhecendo Deus como nosso Pai e nosso Salvador, em Jesus Cristo. Então a casa de Deus, quem habita em nós é Jesus, Deus, é o Espírito Santo. Vamos para o livro de Lucas, capítulo 17. Lucas 17, versículo 21. Pode ler aí, quem achou e quem gostaria de ler para nós. Dirão, filho aqui ou filho ali. Eis que o reino de Deus é sempre vosso. Isso. Né? A preocupação ali era com a vinda do reino, né? Mas Jesus deixou bem claro. O reino de Deus, ele não está nem lá e nem aqui. Onde que ele está? Está dentro de nós. Então, sabemos que Jesus já está reinando, é um reino espiritual, e todo cristão que realmente busca Deus e deixa Jesus cuidar, reinar da vida dele, Jesus, ele já está vivendo no reino de Deus. Jesus está reinando no coração dessa pessoa, né? E quando essa pessoa chegar a falecer, automaticamente estará no reino. Então o reino de Deus está? Onde que o reino de Deus está? Finalzinho do versículo 21. Dentro de nós, dentro de nós. Isso aí. É isso aí. O reino de Deus está dentro de nós, está no nosso coração. Por quê? Porque se somos cristãos e seguimos a Cristo, o reino dele está dentro de nós. Atos capítulo 7, 48. Mas aí vocês perguntam, mas, Carlos, mas Jesus não instituiu o reino é espiritual? É, mas para estarmos no reino espiritual, devemos estar nos preparando aqui neste mundo. Se a gente aqui não nos prepararmos para estar no reino espiritual, no reino que será físico, né? Se a gente não se preparar aqui, quando chegar lá não vai dar mais tempo. Atos capítulo 7, versículo 48. Lá diz assim, eu vou ler, tá? Entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta. O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? Quando Davi teve o desejo de construir um templo para Deus, e Deus falou que ele não iria construir porque ele era um rei de guerra, era um rei de sangue, e porém escolheu Salomão, seu filho, para fazer esse trabalho,
né, Salomão acabou construindo, o próprio Davi reconheceu que não existe lugar na terra nem no céu que cabe a grandeza de Deus. E Salomão reconheceu também, teve essa mesma atitude, que não existe lugar nem no céu nem na terra que cabe a grandeza de Deus, porque Deus é muito imenso, né? Deus é grandioso, é inconcebível, incomparável. Então, assim, não existe nada que iremos construir que seja a morada de Deus. Então Deus escolheu o que? O coração, o nosso ser, para estar morando dentro de nós. E nesse versículo 49, como muitos alunos já me perguntaram em outras aulas, né, o que significa esse estrado dos meus pés? Tá? Está abaixo dos pés. Vamos trazer para os dias de hoje. Quando você coloca um tapete no chão e você pisa, seria o estrado, né? Então está abaixo do nosso pé. E quando ele fala aqui, ó, o céu é o meu trono, o céu é o trono de Deus, e a terra é o estrado dos meus pés, então a terra está abaixo dos pés de Deus. Então, se está abaixo dos pés de Deus, você vê a grandiosidade, né, que Deus é, o quão poderoso e magnífico nosso Deus é. Então vamos lá. Deus não habita em casa feita por mãos? Por mãos? E homem. Do homem, De por homens. mãos humanas. Isso. Em prédios. Deus não habita em prédios. Ele habita no coração de cada um que deixa ele habitar. Tá? Aí quando cada um que Deus está habitando está reunido, aí a igreja está reunida, aí a força e o poder é muito maior. É onde Satanás está preso, acorrentado, que ele não consegue chegar perto. Por quê? Porque ali está a luz. Se a luz está ali, não há trevas. O que ele vai fazer? Ele vai tentar atacar ao redor. Então, uma pequena história. Eu não sei se já contei para vocês, eu acredito que já. Mas se eu já contei, eu vou contar novamente. Alguns já conhecem a pequena história. Existia uma praça onde tinha muitas pessoas ali se divertindo, fazendo festa, fazendo arruaça, fazendo aquilo, tudo que não devia, certo? E ali Satanás tinha colocado um anjo dele para cuidar daquele povo. Porém, o anjo estava sentado em uma cadeira, em um dos bancos lá, dormindo. E em uma pequena casa, uma família de poucos membros se reunindo, orando, buscando a Deus, vivendo a vida que agradava a Deus. E ali, Satanás tinha colocado vários anjos dele para tentar aquela casa, porém não conseguia, porque ela estava protegida. Aí perguntaram-se para Satanás, por que lá na praça que existe muito mais pessoas, tem muito mais pessoas, você colocou apenas um anjo, enquanto naquela casa, onde as pessoas são muito menos, né, você colocou vários? E ele responde, é porque aquelas pessoas, aquela multidão já é minha, então não há necessidade de eu ficar em cima, eles já são meus, agora naquela casa não. Então é isso que acontece. Quando a igreja está reunida, ela está mais fortalecida. Lá no livro de Daniel, vamos abrir lá no livro de Daniel, capítulo 2. Nós não vamos ler todo o capítulo, tá? Porque é o capítulo inteiro que está falando aí da divisão dos reinos, né? E está falando de quando tudo iria acontecer. Então ele fala aí de vários reinos, reino de ouro, reino de prata, reino de bronze, reino de ferro, certo? E capítulo 2. Eu vou pedir para vocês acompanhar comigo aí algumas leituras, tá? No Daniel, capítulo 2, abre lá. Capítulo 2, só para a gente entender o versículo 1. No segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho, o seu espírito se perturbou e passou-lhe o sono. Então, Deus aparece para Daniel através de um sonho. Lembrando que Daniel, ele estava
no cativeiro da Babilônia, tá? No cativeiro da Babilônia. Então, se a gente for dar uma olhada aqui no período de Daniel, ele é o mesmo praticamente quase um pouco depois de Jeremias, de Isaías, né? Jeremias, Isaías, possivelmente foi antes do cativeiro. Daniel já estava no cativeiro aí, certo? Então, Deus fala com ele, mostra para ele o que irá acontecer com os reinos futuramente. Sabemos que Daniel era um jovem, muito temente a Deus, mesmo diante da situação, ele se tornou um eunuco, por quê? Porque ele foi castrado para isso. Então ele acabou se tornando eunuco aí não foi por livre e espontânea vontade, mas sim por puramente pressão aí, era cativo, e ele acabou se destacando aí por estar buscando a Deus e mostrando realmente a Deus. Então Deus aparece para ele por sonho e mostra o que irá acontecer futuramente. E Daniel fica até conturbado diante dessa visão, né? Ele faz as contas, quando que isso irá acontecer, enfim. Mas aí ele está expondo aí os reinos, tá? Quando a igreja seria estabelecida. No versículo 36 ao 38, acompanha comigo aí. Lá diz assim, ó: esse é o sonho, e também a sua interpretação diremos ao rei, rei de reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, a cujas... Tá, vamos lá. Antes de eu continuar a leitura, quem teve esse sonho foi o faraó. Porém, Daniel também teve esse mesmo sonho, porque Deus apareceu para Daniel mostrando o mesmo sonho, o sonho que o rei teve, para ele estar chegando no rei e estar revelando aí esse sonho para o rei. Tá? Então vamos lá. Tu, ó rei, rei dos reis, a quem o Deus do céu o poder, a força e a glória, a cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves do céu, para que dominassem sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Então ele está falando aí do reino de ouro, que é um reino forte, um reino potente naquela época. Reino de ouro. Nabucodonosor. E no 39 ele continua: depois de ti se levantará outro reino inferior ao seu, e um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. Então ele está falando do reino de prata, o segundo reino, reino de prata, que seria inferior, seria mais fraco, conquistaria menos, seria o Medo Persa, porque logo depois de Nabucodonosor, o Medo Persa se tornou aí a potência no período aí. E em seguida ele fala do reino de bronze. Esse reino de bronze aí são os gregos, quando os gregos dominam a terra naquele período. Se a gente continuar aí o versículo 40, o quarto reino será forte como ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça, como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuça. Aí ele já está falando de quem? Os romanos, do reino romano. E continuando aí, quanto ao que viste dos pés e dos artérios, em parte de barro de oleiro, e em parte de ferro, será esse um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa de firmeza do ferro, pois que visto o ferro misturado com barro de lodo, então ele quebra, né? O ferro, se o pé é de barro, então automaticamente, se o pé quebrar, vai desmoronar tudo de cima para baixo. Então ele passa a revelação aí para o imperador, o governador da época, dando essas interpretações. E claro que o governador acabou gostando aí dessa interpretação dele. Por quê? Porque no tempo dele, ele continuará sendo um rei poderoso. Então nós vimos aí os grandes impérios mundiais do Velho Testamento. O Egito, ele foi de 1600 a 1200 a.C. A Síria,
foi de 900 a 607 a.C. Foi ver a Babilônia, o período que Daniel estava em cativeiro, 606 a 535 a.C. Logo em seguida veio o Medo Persa, tá, de 535 a 331 a.C. Logo em seguida veio os gregos, de 330 a 146 a.C. E depois dos gregos vieram os romanos, de 146 a.C. a 400 depois de Cristo. Tá? É o Império Romano aí. Então, depois daquele Império Babilônico, ele falando de mais de 4 reinos aí, e a divisão no terceiro reino. Tá? Vamos para o livro de Joel. Eu estou falando muito rápido, gente? Não, né? Então vamos lá para o livro de Joel. Capítulo 2. Versículo 28 ao 32. Quem achou aí e gostaria de ler, pode ler, tá bom? Vou ler aqui, professor. Pode ler. Vai dizer: depois derramarei meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Também sobre os servos e sobre as servas. Naqueles dias derramarei meu espírito e mostrarei prodígios nos céus e na terra, sangue e fogo, colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor tem dito, nos restantes que o Senhor chamar. Isso. É isso daí. Então vamos lá, vamos entender um pouquinho aqui esse conceito, tá? Naquele período, quando o Joel está falando aqui que jovens, crianças, velhos profetizarão, está lá no livro de Atos, capítulo 2. Tá? Livro de Atos, capítulo 2, o capítulo 1 está falando sobre isso daí. Só para a gente entender melhor um pouquinho. Nesse período, no Antigo Testamento, Deus, ele falava apenas para os profetas. Ele escolhia pessoas desde o seu nascimento. Aquelas pessoas, elas cresceriam capacitados para estar tendo comunhão com Deus e transmitindo a mensagem. Então, o profeta era aquele que recebia a mensagem de Deus e transmitia para o povo. Então, era um mensageiro para o povo. E era apenas eles. Tá? Para fazer os sacrifícios, para oferecer os sacrifícios, tinha que ser apenas o profeta ou o sacerdote. Nenhuma outra pessoa poderia fazer isso. Nem o próprio rei poderia fazer isso. Por que que Saul foi rejeitado? Ou um dos erros de Saul, ele mesmo ter oferecido o sacrifício, ao invés de ele ter esperado Samuel chegar, ele foi lá e ofereceu, porque estava demorando. Ele acabou sendo reprovado com isso. E Samuel deixa bem claro: o que é melhor? Obedecer a Deus ou obedecer aos homens? Então, a gente vê que Saul ficou meio assim, porque o povo ficou pressionando, ele foi lá e fez. Bom, errou, certo? Então vamos lá. Era o serviço apenas do profeta. Era o profeta que poderia estar fazendo isso, ou o sacerdócio, que tinha que estar levando a mensagem de Deus. Ele recebia a mensagem de Deus e transmitia para as pessoas, para os reis e para as pessoas. Então ele era um homem dedicado, separado, único, que tinha que levar a mensagem, os ensinamentos de Deus para as pessoas, para as nações. Então ele era, se ele conseguisse converter o coração do rei, então toda a nação seguiria o rei. Naquela época, como o rei predominava, né,
a monarquia predominava, então o povo seguia aquilo que o rei determinava. Então, se o profeta chegasse no rei, falasse com o rei, passasse a mensagem para o rei de Deus, e o rei aceitasse e mudasse, todas as nações acompanhavam ele. Todo o povo acompanhava ele. Então, Deus conseguiria converter todos através de um único homem. Então, era uma pessoa específica. E quando Joel declara aqui, ele está falando a respeito aqui, deixa eu abrir aqui, que ele derramará aqui, acontecerá depois que derramarei meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens. Ele está falando de Jesus. Ele está falando que Jesus irá fazer, Deus irá fazer uma nova aliança com o povo através do teu Filho Jesus Cristo, e a partir daquele momento, tanto homens, mulheres, crianças, velhos, poderão falar da mensagem da palavra de Deus. Não era especificamente para um ou outro, não era especificamente um profeta ou um sacerdote que deveria estar falando a palavra de Deus, mas sim, todo ser humano que ouvisse, aceitasse, se convertesse, ele estaria se capacitado, apto para estar falando a palavra de Deus. Então Jesus quebrou essa barreira. Então todo cristão que busca Deus, que busca Cristo, ele tem essa autoridade de profetizar. O que é profetizar? Levar a mensagem, a palavra de Deus para outras pessoas. Não importa se é jovem, se é criança, se é velho, se é adulto, não importa. Desde que se ele está capacitado para isso, Deus o capacitou, ele tem o conhecimento, buscou o conhecimento, Deus deu esse conhecimento para ele. É claro que isso é uma ação e reação, né? Para termos conhecimento, devemos buscar, devemos ter esse comprometimento, devemos ter essa vontade, esse desejo de buscar e aprender, e para poder falarmos com mais segurança. Então, isso daí, Jesus estendeu esse leque para todos. Não é apenas o profeta, não é apenas o sacerdote. Vamos entrar nos dias nossos, atuais. Não é apenas o pastor, ou o padre, ou o bispo, ou o presbítero, mas esse é o papel de todo o cristão. É isso que ele está dizendo, que chegará uma época em que todas as pessoas poderão anunciar a mensagem. E nós vivemos nessa época cristã. A gente vê aí mulheres, crianças, homens, velhos, falando da palavra de Deus. A gente vê tudo isso daí nos dias de hoje. Não é isso que acontece? Então, naquele tempo, não era assim. As pessoas tinham que ouvir um profeta falar para poder depois seguir aquilo que o profeta estava falando. E claro, tinha que ter conhecimento da lei, para não fazer errado. Mas haveria essa necessidade. Mas claro que Deus deixou bem claro que os pais deveriam ensinar os filhos. Isso Deus deixou bem claro, né? E hoje esse leque foi aberto para todos, todos. Então quando fala que profetizarão, quando fala em profeta, não é falar do futuro. Não é falar que amanhã vai acontecer isso e isso com você ou com aquela pessoa. Não, é falar sobre a mensagem de Deus. O profeta ouve a mensagem de Deus e transmite. É isso daí. E onde que está a mensagem de Deus para nós hoje? Está na palavra. Porque senão não haveria necessidade de Deus deixar por escrito para nós hoje. Então você quer conhecer a Deus? Vai na palavra. E muita oração que Deus vai colocando no coração. Então vamos lá. De acordo aí com a passagem aí, Joel 2, 28 a 32, do meu espírito sobre toda a carne. Qual palavra que nós vamos preencher aí? Do meu espírito sobre toda a carne. Está no versículo 29. O que diz aí? Derramarei do meu espírito sobre toda a carne, não é isso? Versículo 29. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Sobre todas as carnes, sem distinção. Tá? Sem distinção. O que quer dizer toda a carne? Quem gostaria de responder? O que quer dizer toda a carne? Eu não sei. Todas as pessoas que buscar ele. Isso, todas as pessoas.
tá? Todas as pessoas que buscarem a Ele. Então, todas as pessoas que buscarem a Ele realmente de coração aberto, Ele será capacitado para isso. Todos. Então, olha só. Em Jesus, Deus abriu o moleque para todo mundo. Antes, no Antigo Testamento, não. Ou você tinha que ser um profeta ou um fariseu para estar ouvindo a mensagem de Deus e estar transmitindo. E você era escolhido pelo próprio Deus, te escolhia para isso. Mesmo que você tentasse fugir, olha a história de Jonas. Quando Jonas tentou fugir, o que aconteceu com ele? Foi engolido pela baleia, caiu no mar, foi engolido pela baleia, depois foi jogado fora, passou por tudo aquilo, tentou fugir de Deus. Deus falou, não, você vai ter que ir lá e fazer. Você vai ter que ir lá e falar. Né? Mas qual que era ali o receio de Jonas? É porque o povo de Nínive, eles viviam na decadência, de acordo com suas próprias paixões, que Deus falou, vai lá para Nínive e fala, se eles não se converterem, eu vou acabar, matar todo mundo, vou destruir com tudo. Ele foi lá e fez a maldição, depois ele fugiu. Mas aí, olha só, Jonas chegou para o rei e falou isso. O rei automaticamente, ele teve uma atitude, uma reação diferente. Ele aceitou aquela advertência e resolveu mudar, e com isso ele passou para que todo o povo dele mudasse também. Então houve uma verdadeira conversão. E nessa conversão, Deus acabou fazendo o quê? Perdoando aquela nação. Lembra da história de Sodoma e Gomorra? Se eles não tivessem se pervertido, se eles tivessem convertido, não seria destruído. Como eles não se converteram, foram destruídos. E a cidade de Nínive aconteceu ao contrário. Todos, a história conta que todos, se tinha 2.000, 3.000, 10.000 habitantes daquela cidade, todos se converteram, deixaram seus maus caminhos para buscar a Deus. Aí Deus mudou, falou, opa, tá vendo? Eles receberam a mensagem. Olha só, o grande trabalho que Jonas estava tentando desperdiçar aí, de levar uma mensagem ele conseguiu converter todos, ele não, Deus. Todos. E aí a gente vê aí no livro de Jonas, aí, né, todos, então todas a carne, todas as pessoas daquela cidade acabaram se arrependendo e Deus acabou perdoando os erros deles aí, tá? Então, quando ele fala, derramarei do meu espírito sobre toda a carne, todas as pessoas que ouvem a mensagem de Deus e se tornam cristão e realmente procura seguir e obedecer, ele está fazendo parte aí dessa promessa, tá? Dessa promessa. Vamos para o livro de Mateus, capítulo 3. Versículo 1 e 2. Quem gostaria de ler, pode ler para nós. Naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia, arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus, dos céus. Isso. Então aparece quem? Aparece João Batista falando do reino, preparando o caminho. O reino está próximo. João Batista falando da igreja. João Batista falando de uma nova conversão. João Batista alertando o povo para o povo parar de fazer andar seus caminhos errados, pecaminosos, distante de Deus, e se voltar para Deus, porque o reino estava próximo. Então, João Batista sendo um grande profeta aí, escolhido por Deus, levando a mensagem de Deus. Então, Deus escolheu uma pessoa desde o nascimento dela, antes do nascimento, quando os pais de João Batista ficou grávido, a gente sabemos que, pela história, eles já eram avançados de idade, já era avançado, então já tinha passado para eles como ser humano, já tinha perdido toda a esperança de ter um filho. E lembra que eu comentei que naquele período, para a mulher que era estéril, para ela, era um opróbrio, né? O que seria opróbrio? Seria uma vergonha, era um vergonhoso, ela era discriminada, ela não era vista de bons olhos, então não seria uma mulher para
aderir a um matrimônio, um casamento, uma família, então era desprezada pela sociedade. E a mulher carregava isso dentro dela, essa angústia, né? Muitos acabaram se matando por causa disso aí, porque não tinha esperança. E aparece João Batista, quando Deus apareceu para Zacarias, falando que eles teriam um filho, e esse filho já seria separado para tal obra, então Deus já tinha escolhido ele antes de nascer. Então Deus escolheu uma pessoa, naquele período, para falar de Jesus, para preparar o caminho. Daí Deus, sim, estabelecer a sua nova aliança para o povo e estender essas bênçãos para todas as nações, para toda a carne, para todo ser humano. Certo? Então, e logo em seguida aparece quem? Jesus anunciando. Então vamos lá. João está falando o quê? Do reino, que o reino está próximo. Olha, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então aparece João Batista falando aí que o reino estaria próximo. Né? Vamos para o capítulo 16 de Mateus. Mateus 16. Versículo 18. Pode ler para nós aí. Vou ler, filho do céu. Pois também eu te digo que tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Isso, vamos lá. Tá. Todos nós já conhecemos essa passagem, que quando Jesus chega para Pedro e fala. Jesus está falando de quê? Do coração de Pedro. Se a gente for ver a história de Pedro, ele era um homem sem paciência, um homem rústico, um homem nervoso, um homem preparado, briguento, era um homem briguento, falar assim, não gostava de levar ofensas, ele retribuía com a mesma moeda. Então Jesus declara que ele tem um coração de pedra, que o coração dele é teimoso, e que ele transformaria o coração dele. E naquele momento que ele transformasse o coração dele, a igreja seria restituída no coração dele. Então ele está falando aqui para toda a pessoa. Então toda pessoa que tem o coração de pedra e aceita Jesus, ele acaba transformando essa pessoa, ele acaba mudando essa pessoa. Né? Então aqui Jesus deixou bem claro que eu estarei estabelecendo a minha igreja. Então essa é a importância da igreja, ele estaria edificando a igreja dele. Né? Sobre Pedro. Volta lá no capítulo 4 de Mateus, versículo 17. Lê para nós aí. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Isso, veja bem, João Batista estava anunciando aí, pregando, né, falando que o reino estaria próximo, e logo em seguida vem Jesus confirmando o que João estava falando. O que Jesus disse aí? Arrependei-vos, né? Ele começou: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então Jesus anunciando que o reino está próximo. Então o reino estaria estabelecido onde? Nos corações. Tá? Marcos capítulo 9. Vamos lá, Marcos capítulo 9, o versículo 1. Marcos 9, 1, eu vou ler aqui, vocês acompanham comigo. Dizia-lhes ainda: em verdade vos digo, vos afirmo que dos que aqui se encontram, alguns há que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam ter chegado com poder
o reino de Deus. É claro que aqui ele já estava se referindo a Judas, né? Ele já sabia que Judas iria traí-lo e que se enforcaria logo em seguida. Então Judas não estaria presente naquele momento em que o reino realmente estaria estabelecido e a igreja estaria edificada e estabelecida. Então o reino chegará durante o que? A vida dos apóstolos. Ele está falando apóstolos e falando que vocês vão ver o reino chegando e vocês vão ver ele chegando com todo o poder. Quando nós lemos lá no livro de Atos, capítulo 2, lá no capítulo 3, que eles estão reunidos, a gente vê que eles ouvem um barulho forte, como um estrondo, um vento impetuoso, né? E todos ali são revestidos de poder. Eles recebem aí os dons de falar em línguas. E esse dom de falar em línguas de acordo com as nações que estariam presentes, de acordo com o que os profetas estavam falando sobre Jesus. Tá? Então o reino chegará com poder. Voltando ao capítulo 1 de Marcos, Marcos capítulo 1, no versículo 15, lá diz assim, ó, dizendo, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. João Batista, toda a vida dele, quando ele começou o trabalho ministerial dele de pregação do reino, ele falou sobre o reino, de arrependimento para entrar no reino. E Jesus, toda a pregação dele foi a respeito do reino, da salvação, do arrependimento. Tá? Então o reino está próximo. Para entrar no reino, deve-se arrepender-se dos seus atos e mudar de vida. Transformação total. Vamos para o capítulo 10 de Mateus. Versículo 7. Mateus 10, versículo 7. Acompanha comigo aí. E à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Tá, Jesus está reunido aqui com os 12 e dá orientação para que eles saiam e anunciem o reino de Deus, o reino dos céus. Mandou seus discípulos pregar que o reino estaria próximo. E eles acataram todo esse ensinamento de Jesus Cristo e graças a eles, graças a Deus, nós recebemos isso. Tá? O capítulo 6 de Mateus, nós recebemos essa graça de podermos aí ter essa oportunidade de alcançar o reino. Tá? Mateus capítulo 6, versículo 10, lá diz assim, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Jesus orou, mostrando a oração para os apóstolos, a maneira que eles deveriam estar orando, pedindo para que Deus estabelecesse o reino dele, tanto no céu como na terra. Então Jesus orou sobre a vinda do reino, que iria acontecer logo aí, poucos dias, no tempo ali dos apóstolos. Tá? Vamos para o capítulo 26 de Mateus. Jesus estava prometendo participar da ceia conosco no reino de Deus. Mateus 26, o versículo 29. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino do meu Pai. A gente olhando aqui, olha o versículo 28. Porque isto é o meu sangue, o sangue da aliança. Tá? Na minha Bíblia aparece nova aí entre colchete. Tá? Não sei se algumas têm, outras não. É da nova aliança, nova em colchete. Quando você encontrar na Bíblia alguma palavra que está entre colchete ou entre parênteses aí, é porque foi o autor, né, o autor tradutor das escrituras que acabou colocando essa palavra. Ela não vem do original, então ele acabou colocando aqui.
Toda passagem que você vê, esse colchete aí, porque foi o próprio autor que acabou colocando, tá? Então por isso que está aí destacado aí, separado. Então olha só, derramado em favor de muitos, olha só, Jesus estendendo o leque aqui para muitos, para todos, para remissão dos pecados. O que é remissão? É tirar, como se você vai lá e tira algo do lugar com a própria mão. É tirar. Então Jesus está prometendo que ele tira o pecado. Tá? Ele tira. Quando ele tira, a pessoa não é mais pecadora, desde que ela não volte a pecar novamente. E Jesus deixa uma promessa aí, é uma grande promessa que ele nos deixa, que o quê? Que ele está nos prometendo que irá cear pessoalmente com os eleitos, com os salvos no reino de Deus, no novo reino. Então, uma grande promessa que Deus deixa aí. Tá? Então, a gente vê aí, tá? Quando que tudo isso foi cumprido? Tá no dia de Pentecoste, 50 dias após a ressurreição. Lembra que quando Cristo foi crucificado, foi antes da Páscoa. Ele foi morto antes da Páscoa. Ele foi sepultado antes da Páscoa. No domingo de Páscoa, ele ressuscitou. Então, olhando aí, ele foi preso numa quinta-feira à noite. Foi quando ele fez a última ceia em vida com os apóstolos. Essa ceia em Mateus 26, 26. Foi numa quinta-feira à noite. Ele foi julgado logo em seguida aí. Ele foi crucificado na sexta-feira de manhã. Quando foi sexta-feira à tarde, ele morreu, expirou. Por que que os israelitas, os judeus, fizeram isso? Justamente porque estaria chegando o sábado e pela lei judaica, pela lei israelita, no sábado não poderiam fazer nada. A única coisa que era permitido era andar no máximo 900 metros, no máximo 900 metros, tá? Que seriam os estádios dos israelitas. Então isso era permitido, apenas isso era permitido. Então o que acontecia? Antes da Páscoa, todas as nações que tinham que ir para Jerusalém para participar dessas 50 dias de festas aí, até o dia de Pentecostes, eles tinham que chegavam antes da Páscoa, do dia da Páscoa, antes de sábado. Então, quando chegava no sábado, a cidade estaria lotada, cheia de gente, estaria todo mundo lá, já com o intuito de se reunir e ouvir a mensagem aí dada por Deus e no dia seguinte participar da Páscoa aí nessa comunhão. Né? Então era dessa maneira aí. Então tudo aconteceu, Deus realizou milagrosamente aí todas as profecias, faltou um R aí na profecias, né? Mas todas as profecias Deus cumpriu lá no livro de Atos. Vamos lá para o capítulo 2. Livro de Atos, capítulo 2. Lê para nós aí alguém do versículo 37 até o 47. Ouvindo eles isso, expungiram-se do seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: faremos, varões e irmãos? Disse Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão dos pecados. Recebeis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós e a vossos filhos, todos que estão longe, a tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. E com muitas outras palavras, testificava e os exortava, dizendo: salvar a geração perversa. E só os que foram batizados, de bom grado receberam a sua palavra. Naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas e perseveravam na doutrina dos apóstolos
na comunhão, no partir do pão e nas orações. Cada alma havia temor. Muitas maravilhas e sinais se fazia pelos apóstolos. Todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um a sua necessidade. Cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, partindo pão em casa, comia juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, caindo na graça de todo o povo. Todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aquele que havia de ser salvo, aquele que havia de salvar. Isso. Então vamos lá. Já me perguntaram, né? Mas, professor, o que será que... Deixa eu olhar aqui a mensagem. O que será que os apóstolos falaram nesse dia? Certo? Aí vamos lá. Quais foram as palavras que os apóstolos usaram neste momento? Tá? Então, se você ler, eu não vou ler agora, não, mas se você for dar uma lida no versículo 22, tá? Até o versículo 36, ali são as palavras que os apóstolos falaram aí, do capítulo 2. Foi o discurso que eles deram perante toda aquela nação. Então, ali tinha várias nações reunidas, porque eram de costume, todos os anos, nesse mesmo período, antes da Páscoa, eles irem para Jerusalém. Então, tinha judeus espalhados pelo mundo inteiro. Tá? Então, cada um estava morando na região, e eles aderiram ali às línguas e os costumes daquela região. E muitos gentios iam com eles até Jerusalém também. Muitos já tinham posses, então acabavam levando até seus servos e servas, judeus. E ali eles ouviram a mensagem. E ali Pedro, no versículo 22 ao 35, ele dá o seu discurso. Então ele apresenta quem? Ele apresenta Jesus para aquele povo que estava presente ali. Então ele fala sobre Jesus Cristo. Jesus realizou sinais, milagres, que Deus ressuscitou ele, que ele é o escolhido, que ele é aquele quem todos os profetas, nos Salmos, falaram a respeito de Jesus Cristo, e ele mostrou que ele é realmente o Messias prometido. Ele provou que ele é o Messias prometido. Tá? Então, estou fazendo um resumo aí. Então, os apóstolos, eles declaram dessa maneira, eles falam sobre Jesus e apresentam Jesus para aquelas nações que estavam presentes. Tá? Então, quando a gente chega no versículo 37, ela começa assim, ó: ouvindo eles estas coisas, compungiu-lhe o coração. O que é isso? Eles ficaram angustiados, eles ficaram assim, o coração foi sentido. Eles sentiram no coração que eles tinham que mudar totalmente a vida deles. Então, Deus tocou no coração daquelas pessoas que estavam ali, que eles precisavam sim aderir e aceitar o reino que já estava sendo estabelecido. Tá? Então, aí eles perguntam, ficaram tão preocupados que eles perguntam: que faremos? Aí chama eles de irmãos. Que faremos, irmãos? Certo? Aí Pedro responde, versículo 28, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para remissão dos vossos pecados. Olha aí, remissão. Então, Deus está prometendo que iria perdoar, tirar o pecado deles. Além de perdoar, iria arrancar aquele pecado, para que não se lembrasse mais daquele pecado deles. E recebereis o dom do Espírito Santo. Então, vamos lá. Tá? No batismo, o cristão, quando ele vai para ser batizado, se tornar cristão, que ele se torna cristão após o batismo, certo? No batismo ele não recebe o Espírito Santo, ele recebe o dom. Como que o Espírito Santo vai morar dentro do coração do cristão? No dia a dia. Então, a cada dia que o cristão vai vivendo e vai crescendo espiritualmente, ele vai abrindo espaço para que o Espírito vá morar no coração dele e ele começa a dar fruto. Porque, vamos lá, agora vamos analisar de um outro ponto de vista, tá? Esse versículo aí, do outro ponto de vista.
Vamos supor que se o cristão, se a pessoa na hora de batizar, ela recebesse o Espírito Santo ali na hora do batismo. Se isso acontecesse, ele recebesse o Espírito Santo no batismo, ele não se desviaria. Eu tenho certeza que vocês, eu conheço muitas pessoas que se tornaram cristãos, porém acabaram se desviando. Por quê? Ele recebeu o dom do Espírito Santo, porém ele não alimentou o Espírito Santo na vida dele. Aí ele acabou se desviando. Ah, professor, mas eu conheço pessoas que ele manteve firme, depois ele caiu. Ótimo. Quando o cristão está firme no caminho, a luta é diariamente, e ele abre um leque para o inimigo entrar, o inimigo acaba entrando. Se ele continuar dando asa, ele cai, onde ele acaba se afastando da graça. Tá? Então, o que acontece? Lá no livro de Efésios, né, deixa bem claro que a carne e o espírito luta diariamente. E aquele que vai vencer é aquele que você vai alimentar. Então, se você alimentar o desejo da carne, a carne vai vencer sobre o Espírito Santo. Se você alimentar aí o Espírito Santo vai vencer sobre a carne. Então, é dessa maneira. Então, somos nós que escolhemos, certo? Quando a gente chega lá no livro de Gálatas, no finalzinho, né, lá tem os frutos do Espírito e os frutos da carne. Então, é aquilo lá. Tá? Então, no batismo recebe o dom do Espírito Santo. E recebereis o dom do Espírito Santo. Nesse daí, quase 3.000 pessoas foram batizados. Haveria tanta água para todas as pessoas assim? Se a gente for analisar o número das pessoas que estavam presentes em Jerusalém, é um número assim, muito pequeno. Está muito pequeno. Porque haveria multidões, milhões de pessoas ali em Jerusalém. Não haveria apenas 1.000 pessoas, 10.000, 20.000. Mas haveria muitas pessoas, milhões. Estava cheia a cidade. Então, pelo número que a cidade tinha, foram muitas poucas. Mas pelos convertidos, a igreja se iniciando, foram muitas pessoas. Já pensou? 3.000 pessoas se converter assim, no mesmo dia, no mesmo momento? Haja água para batizar todos eles. Tá? Mas o que acontece? Foi um dia inteiro, eles estavam em Jerusalém, era de costume, principalmente ali os mais nobres, terem no fundo da sua casa uma pequena piscina, a gente chama de piscina hoje, mas eles construíam, abriam um buraco ali, uma cisterna, era chamada cisterna, e aquela cisterna era cheia de água, né? Então, os donos da casa entravam nessa cisterna, se banhavam nessa cisterna para se limpar e dali saíam. Então, muitas casas tinham essa cisterna, foram usadas. Jerusalém não ficava muito longe do rio, tá? Então, para qualquer laguinho que existia um córrego, nós chamamos de córrego, né, ou açudes, qualquer poça que tinha uma quantidade assim, razoável de água era um mar, era um rio, porque a água era muito escassa ali. Então, eles pegam assim, vamos pegar uma represa, né? A gente sabe que a represa ela é fechada, certo? Então, na época, essa represa ela era chamada de mar. Então, todo tipo de água que era empoçada ou era um reservatório de água, né, nós chamamos de açude, nós chamamos de represa, água represada, para eles era considerada mar, porque a água para eles era muito, e é muito importante para o ser humano. Né? E a gente vê aí que eles perseveravam. E um ponto muito importante também, que a gente vê aí no versículo 45, ó, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos. Então não tinha esse negócio de receber essas ofertas e guardar no lugar para construir prédios ou não. Era para que ninguém passasse necessidade e era distribuído por igual. Eles depositavam no pé dos apóstolos e os próprios apóstolos, guiados pelo Espírito Santo, distribuía. Eles não pegavam nada para eles. Então, era uma maneira totalmente diferente. E os outros povos, as outras pessoas que não aderiram ao cristianismo, viam que a atitude, o modo de viver, o modo dessas pessoas estar se apresentando era totalmente diferente e eles se alegravam, eles se achavam simpatizantes, eles achavam legal, eles achavam, né? Então, quer dizer,
Eles viam que o cristão era diferente. Tá? Era diferente. Eu vou continuar a aula, eu já passei, gente. Eu vou terminar, porque já é 9h45, nós não fizemos nem o nosso intervalo, né? Mas vamos lá. Lá no livro que nós lemos, Isaías, capítulo 2, Joel, capítulo 2, e Miqueias, capítulo 4, está falando dos últimos dias, tá? Isso aconteceu na onde? Olha aqui, Atos, capítulo 2. Acompanha comigo o versículo 16 e o 17. Mas o que ocorre é que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome será salvo. Tá? Aqui está falando do cristão. Tá? Do cristão. Então todos poderão anunciar a mensagem. Todos poderão profetizar. O que é profetizar? É você pegar a mensagem de Deus e transmitir para outras pessoas. Isso é profetizar. Tá? Então, se a gente olhar aí do versículo 6, do capítulo 2, até o versículo 12, aí está mostrando para nós as línguas que eles receberam. Acompanhe comigo o versículo 2. Versículo 1 do capítulo 2. Ao cumprir seu dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Ao cumprir seu dia de Pentecostes, últimos dias. Então, estava acabando aí, estava cumprindo os seus 50 dias de festas, o povo estava começando a se preparar para cada um voltar para sua pátria, para sua casa, para sua terra que ele estava vivendo atualmente. Então, os últimos dias seriam o quê? No fim daquela festa, tá? Ao término daquela festa. Vamos lá. Vamos supor que você tem um casamento para ir um parente. Aí esse casamento é lá em São Paulo, né? Você se prepara, você vai uns dias antes para lá, né? Aí você vai encontrar seus parentes. Quando chega no dia do casamento, você vai estar no casamento. Vai estar o casamento, depois se tiver festa, você vai para a festa. Acabou a festa, você vai começar a se preparar para voltar para sua casa, né? Então ali seriam os últimos dias daquele evento. Passando o evento, você vai se preparar para voltar para casa. É isso que ele está dizendo aqui. Nos últimos dias daquelas festas, que são 50 dias, o povo estarão se preparando para estar retornando à tua casa. Tá? Então, dali, muitos que se tornaram cristãos, eles iriam chegar na sua cidade ali que eles estavam vivendo, e ali eles iriam contar o que aconteceu lá em Jerusalém e a conversão que eles passaram. Então foi isso aí. Então eles saíram de Jerusalém preparados para anunciar a mensagem lá na terra. Muitos, no caminho, conforme iam encontrando pessoas, iam anunciando essa mensagem e ia se levando essa mensagem. Então, Deus usou esse momento em que estariam muitas nações ali reunidas, assim o evangelho seria propagado, foi propagado mais rapidamente para todas as nações. Certo? Então aí todas as nações, tá? Acompanha comigo a leitura do 5 ao 11, capítulo 2. Acompanha comigo. Antes daí, acompanha comigo o versículo 2, tá? De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso. Olha aí, como de um vento impetuoso. A palavra como, ele está sendo usada aí como uma comparação. Então, o barulho seria um som, como se fosse um vento. Então, não foi um vento impetuoso. Então, como? Olha a comparação. O verbo, a palavra como, sendo usada como um verbo, uma comparação. E encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram, distribuídas entre eles, línguas como de fogo. Tá? Muitos falam que foram línguas de fogo. Não. Se a gente ler lá no livro de Mateus, livro de João, deixa bem claro que o batismo são 2 batismos.
fogo é um e o batismo do Espírito Santo é outro. Tá? O batismo do Espírito Santo é batismo para a salvação. O batismo com fogo é batismo para a destruição. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando fala assim, ó, vai ser batizado com fogo e o Espírito Santo. Está errado. Abre comigo lá no livro de João, capítulo 3. Qual? João, livro de João, capítulo 3. Lê para mim o versículo 3 até o 5. Vou ler aqui, professor. João 3, de 3 ao 5. Isso. Jesus respondeu e disse: na verdade, aquele que não nasceu de novo não tem reino de Deus. Disse Nicodemo: pode um homem nascer sendo velho? Ventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade, te digo, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Isso. Tá? Então vamos lá, o próprio Jesus falando que para entrar no reino de Deus, tem que nascer novamente. Se alguém não nascer de novo, não herdará o reino de Deus. Então é necessário que o homem ele seja batizado para entrar no reino de Deus. E se ele perseverar nesse caminho, tá? Se ele perseverar como cristão, ele sim poderá herdar o reino de Deus. Então, olha só o versículo 5. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito. Jesus repete a palavra novamente. Tá? Então, o que acontece? Aí me pergunta, mas Jesus salvou aquele pecador que estava pregado na cruz, aquele ladrão do lado dele? Ele foi batizado? Ele não foi batizado. Tá. Aí eu respondo, mas quem estava na cruz? Era o próprio Senhor? Ele não recebeu toda a autoridade e poder para salvar? Então, ele salvou o ladrão porque ele sentiu realmente o arrependimento ali, e como ele mesmo pessoalmente fez essa promessa, nós sabemos que ele cumpre. Então, Jesus resolveu salvar aquele ladrão porque ele quis salvar aquele ladrão e ele sentiu o grande arrependimento daquele ladrão. Certo? Então vamos lá. Abre comigo lá no livro de Mateus, capítulo 3. O versículo 11 e o 12. Lê para nós aí, Mateus, capítulo 3, versículo 11 e o 12. Quem gostaria de ler? Eu, em verdade, vos batizo com água, para o arrependimento. E aquele que vem após mim, mais poderoso do que eu. Não sou digno de lavar as suas sandálias. E ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá, e limpará a sua ira, e recolherá dos celeiros seu trigo, e queimará a palha com fogo, e nunca se apagará. Isso. Então, olha só, João Batista dando a explicação aí, né, sobre o batismo e falando sobre Jesus Cristo, que é muito superior a ele. Então, ele deixa bem claro aí, ó, ele batiza com água, eu vos batizo com água para arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. São dois, tá? Não é um só. Não é Espírito Santo com fogo. O Espírito Santo é vida, salvação. Fogo é destruição. Tá? Então, não existe negócio de batismo do Espírito Santo com fogo, ou batismo do Espírito Santo e fogo. São dois batismos.
São dois batismos. Então, o cristão, ele é batizado pelo Espírito Santo, de maneira com fogo. Tá? E no versículo 2 ele explica, olha só, a sua pá, ele tem na mão, ele limpará completamente a sua eira, recolherá o seu trigo no celeiro. Então, olha só, aquele que foi batizado com o Espírito Santo, se tornou cristão, vai para o celeiro, quer dizer, vai para o reino. Mas aquele que foi batizado com fogo, olha só, mas queimará a palha em fogo inextinguível, será queimado. Gente, o batismo é com o Espírito Santo, não é com fogo. Fogo é para destruição. Fogo não é para renovação. Renovação é água. Lembra quando Deus mandou o dilúvio? Ele renovou todas as coisas. Fogo é destruição. Então, o batismo é com o Espírito Santo, com água. Se falar batismo com fogo, está chamando vocês para ir para o inferno. Porque deixa bem claro aqui para nós que ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E com fogo. Não podemos ignorar esse pequeno artigo. Certo? Volta lá para Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, vamos lá. Versículo 3, tá? E apareceram distribuídas entre eles línguas, como de fogo, como de fogo. A palavra como é uma comparação. Não quer dizer que os apóstolos ali, eles foram batizados e receberam língua de fogo, saíram falando como fogo, ou soltando fogo pela boca, não sei o que, não tem nada disso. É uma comparação. Tá? É uma comparação. Então, fogo, nós sabemos, quando algo pega fogo, ele acaba destruindo tudo. O negócio é imenso, é forte, que não dá para se controlar quando ele está forte, não é isso? Então, ele está falando aqui do poder, da maneira que eles receberam, né? O dom que eles receberam para estar falando ali na língua de cada nação, para que cada um pudesse entender claramente as palavras que foram ditas. Aí todos ficaram cheios do Espírito Santo. Não estão falando que eles ficaram cheios de fogo. Cheio do Espírito Santo. Lá, João não está falando que é batismo com o Espírito Santo e com fogo. Então são duas coisas separadas, duas coisas distintas. Tá? Batismo com o Espírito Santo é para a vida, para a salvação. Até então, que aqui no versículo 38, Pedro deixa bem claro que receberão o dom do Espírito Santo. Não está falando que receberá o fogo. É o Espírito Santo. O fogo é destruição. Eu vi muitos falando assim, vem que o batismo hoje será batismo do Espírito Santo com fogo, batismo do Espírito Santo com fogo, está chamando todo mundo para morrer queimado. Imagina se Deus realmente ouvir isso e mandar fogo, o que vai acontecer? Vai queimar todo mundo. É a pura realidade. Professor, Oi. por isso que a Bíblia fala que ele é um fogo consumidor, né? E isso é destruição, gente. Quando se fala fogo, é para ser destruído. Então, assim, eu realmente dói o coração quando eu ouço alguém falando assim, ó, o batismo vai ser com fogo. Eu dói o coração, porque está chamando a pessoa para ir para o inferno. O Everton, acho que quer falar alguma coisa, Ana? Só uma colocação aí, é o meu entendimento, né? Se a gente for ver, biblicamente, o fogo ele também queima, mas o fogo ele também purifica. Pode ver que Deus tirou o fogo. Deus compara o fogo distante tirado do fogo, né? A gente vai ver que a palavra de Deus é purificada como um vaso, né? E como nós somos purificados também. O que acontece? Eu entendo assim que o fogo, ele tanto queima, ele também purifica, é igual o ouro. O ouro ele é passado pelo fogo para ele ser purificado. Então, acho que depende da expressão e a linguagem, o contexto, entendeu? Sim, tem que tomar muito tem cuidado. O poder de purificar também. Sim, tem que tomar muito cuidado, sim, com isso daí, justamente por causa disso, né? Mas vamos lá. Quando você fala em fogo, está falando do ouro, é um metal
ele é purificado. Aqui nós estamos falando de pessoas, né? O nosso corpo, ele não é, o fogo não purifica e nem limpa o nosso corpo, muito pelo contrário, ele destrói. Tá? E quando se fala em metal, muito metal acaba se usando fogo justamente para poder mexer. Se você pegar um ferro, e esquentar muito bem ele, esquentar muito, você tem que usar equipamentos próprios para isso, certo? Então, você usando os equipamentos, você consegue pegar o ferro quente, muito quente, e entortar ele com muita facilidade, porque você vai quebrar aquela rigidez dele, né? Mas se você colocar a sua mão ali, o que vai acontecer? Vai destruir a sua mão. A gente vê lá o exemplo lá dos dois filhos de Abraão, não, eita, fugiu o nome do... Filhos de Eli. Os filhos de Eli, aconteceu com os filhos de Eli e também o sacerdote Arão, que ele também perdeu os dois filhos lá, que foi com fogo estranho, né? Mas aí o fogo estava lá simbolizando o que aconteceu com eles, levaram um fogo estranho, foi consumido pelo fogo de Deus, foi consumido. Então, quando se fala em fogo, tá, não entra assim, não é em sentido de salvação, não, é sentido de destruição. Até então, porque a palavra nos coloca aqui essa palavra como, porque ele está fazendo uma comparação. Então, o fogo ele vai destruir e vai limpar. Se você colocar o fogo aí numa mata aí fechada que ela está seca, ela vai queimar tudo, não vai sobrar nada vivo. Ela vai limpar, só que vai destruir tudo. Tudo. Então, quando se fala em fogo, está falando de destruição. Deus, ele purifica através da água. O ser humano é purificado pela água. O ser humano é purificado pelo batismo e não pelo fogo. Pelo fogo ele vai ser destruído. No livro de Apocalipse fala muito bem: os que serão condenados serão jogados no fogo eterno, no enxofre, o fogo que não se acaba. E os que serão salvos serão purificados. Tá? Então, só para a gente finalizar aqui, tá? Que tinha presente lá no versículo 5, vamos para o capítulo 3. No versículo 5 até o versículo 10, lá tinha pardos, medos, elamitas, Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, Líbia, Cirene, romanos, cretenses, árabes. Cada nação, cada pessoa dessas nações estava presente ali, cada um na sua língua. Então foi necessário que os apóstolos falassem a língua de cada nação desses daí, para eles entenderem a mensagem. Por quê? Eles já iam até Jerusalém com esse propósito, com esse fim, de saber o que Deus tinha para falar, para dali eles saírem e colocar em prática nas suas vidas. Então Deus usou o momento certo, o momento oportuno para estar anunciando a sua mensagem. Ali ela sairia espalhada mais rapidamente. Então, usando 12 homens para estar anunciando a mensagem para várias nações, e ali a palavra seria dada. Então seria muito mais fácil quando algum discípulo, algum cristão chegasse a algum desses países aí, dessas regiões, falando sobre Jesus, então já tinham uma noção, já tinham ouvido sobre Jesus. Por quê? Porque aconteceu lá em Jerusalém. Tá? Então, aqui ele está ditando quais são as nações que estariam presentes, tá? As nações que estariam presentes. Então, na verdade, no capítulo 2, versículo 6 até o 12, as nações estariam presentes ali, e ali eles ouviam aí a mensagem. 16 nações presentes, foi necessário para que eles ouvissem a mensagem. Tudo aconteceu na onde? Em Jerusalém. Tá? Tudo aconteceu em Jerusalém ali. Então, o profeta Daniel falou, Dia dos Reis Romanos aconteceu, certo? Joel também falou que Deus estaria derramando o Espírito sobre toda a carne, então todos poderão ouvir, acertar, se tornar cristão e anunciar a mensagem, né? E a mensagem estava pregando sobre o arrependimento, tá? O reino chegou ali com poder, porque no capítulo 2, aí, o versículo 1 até o versículo 4,
está mostrando que o Espírito Santo desceu sobre aqueles homens com todo o poder. Aí aconteceu no dia de Pentecostes. Ali foi considerado o início da igreja. Tá? Concluindo aí, quando Adão pecou, Deus prometeu enviar seu Filho Jesus Cristo para buscar e salvar o perdido e também edificar a sua igreja, que seria a descendência de Abraão. Por todo o período do Velho Testamento, Deus ele desenvolveu esse propósito e usando aí os profetas, os salmos, alguns reis ele usou o próprio João Batista para estar falando de Jesus Cristo. Moisés falou de Jesus Cristo, e Cristo veio e falou sobre o reino, falou que estabelecia o reino, e morreu na cruz, e na cruz ele cancelou o Velho Testamento, e aí dando início ao Novo Testamento. Então, se nós vivemos na era cristã, nós devemos estar seguindo aí os ensinamentos de Jesus Cristo e não ensinamentos do Velho Testamento. Porque nós estamos vivendo uma nova aliança. Então, nós estamos vivendo na igreja. E a igreja ela foi estendida para todas as nações, para toda a carne, para todo homem. Tá? Então, a igreja ela se iniciou na onde? No primeiro século. No primeiro século, Cristo instituiu a sua igreja. Então, a igreja de Cristo foi instituída no primeiro. Não existe isso hoje. A igreja você vai de quem que é? Quem que é o fundador? O fundador é fulano, o fundador é ciclano. Tá? Não, o fundador da igreja é Jesus Cristo. Tá? Um homem pode muito bem alugar um salão, abrir ele como igreja e colocar um nome. Aí ali, pela visão humana, ele se torna o fundador daquela igreja. Não, quem fundou a igreja foi Cristo. O homem apenas abriu ali uma porta e colocou o seu nome, e ali ele começa a falar sobre Deus. Se ele está falando realmente ou não de Deus, o problema vai ser dele. O importante é que ele fala de Deus e vive sobre Deus, sobre o ensinamento de Jesus Cristo. Então, quem fundou a igreja? Não foi nem Lutero, não foi nem o presbiteriano, né, que tem o nome do presbiteriano, o nome do rapaz lá, não foi nenhum deles, foi Jesus Cristo que fundou. Cada um depois foi colocando a sua doutrina na igreja aí, foi abrindo uma portinha e colocando a sua doutrina em cima da doutrina. O Novo Testamento já nos traz a doutrina bíblica. Então não há necessidade de eu colocar uma doutrina em cima da doutrina. A Bíblia chama essa doutrina de doutrina de homens. Depois nós vamos estudar sobre isso daí. Tá? A doutrina bíblica ela é uma só. Essa doutrina ela deve ser seguida por todas as igrejas. Todas deveriam estar adotando a doutrina e vivendo essa doutrina. Não colocando a doutrina em cima de outra. Mas a igreja você pode fazer isso, não pode. O que a Bíblia diz? Vamos ver o que a Bíblia diz? A Bíblia diz, tá? Tudo é lícito, mas nem tudo convém. Então o cristão deve analisar o que vai agradar a Deus ou não. E ele deve estar partindo, sim, para o que vai agradar a Deus, então ele deve estar procurando isso daí. Se não vai agradar a Deus, deve estar descartando. Então esse é o papel do cristão. O cristão, todo cristão, é um profeta. Quem é o profeta? É aquele que aprende a mensagem, ouve a mensagem de Deus e leva ela adiante. Então, para isso, devemos aprender. Jesus deixou bem claro que um homem perece por falta de conhecimento. Então, todo cristão deve ter conhecimento da palavra. Devemos estudar a palavra sim, tá? Devemos sempre estar buscando a palavra. Nós terminamos esse slide hoje. Eu só vou finalizar aqui a gravação e até a nossa próxima aula. E vamos ficar mais um tempo aqui para a gente estar batendo um papo. Deixa eu só finalizar aqui essa gravação. Que Deus esteja abençoando a todos tenham uma boa semana e até a